a palavra de Deus, no que ela tem feito, faz e fará em nossas vidas e qual a responsabilidade de cada membro da família na salvação do seu próximo. A salvação é algo muito interessante e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a salvação, ela é algo individual, mas ela é revelada na vida do ser humano através dos atos em comunidade. E isso se faz presente também na família, porque é na família que você desenvolve basicamente a sua fé ali, a tal ponto que os seus familiares possam dizer assim: nossa, que legal, há uma transformação na vida do Marcos, há uma transformação na vida da Esther, há uma transformação na vida do Davi. Então essa transformação ela acaba sendo diária e visível na vida das pessoas, porque quem mais nos conhece tão bem como a nossa família, não é verdade? E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui presente na terra, vivendo, ele trouxe ensinamentos bem ricos teologicamente, muito complexos, mas ele tornou esses conhecimentos, transmitiu esses conhecimentos de uma forma simples, usando parábolas. E uma delas, dentre todas que a Bíblia está repleta, nós vamos meditar uma que está no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos juntos abrir o texto sagrado, meu amigo, porque quando você abre a Bíblia, aí sim, a transformação e a poder. Tá bom? Mesmo que você vai me ouvir, mas se você puder abrir aí a Bíblia, abra e vamos ler. Esse capítulo é um capítulo interessante, tem 7 parábolas, e sempre que as parábolas são ditas, Jesus ele sempre se refere a essas parábolas dizendo assim, ó, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele começa a descrever a parábola. Mas essa parábola que vamos meditar um pouco hoje é diferente. Ele não começa dessa forma, ele começa dizendo assim, ó, atentai a parábola do semeador. Abre aí comigo, livro de Mateus, capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? Abriu aí? Amém? Abra, meu amigo, aí na sua casa a Bíblia, vamos juntos aprender, porque hoje Deus quer falar ao seu coração também, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 3. Na minha Bíblia diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou-a, e porquanto não tinha raiz, secou-se. Versículo 7, capítulo 13 do livro de Mateus, diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos direto ao ponto. No mesmo capítulo, vamos ler o versículo 19. Diz assim, ó. Vamos ler o versículo 18. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeado na beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, olha só, e a compreende, este frutífera e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Amém? Essa é a palavra da salvação de Deus para cada um de nós nessa noite. Muito bem, a palavra do semeador é uma das parábolas mais lindas na minha compreensão na Bíblia, porque mostra para nós que apesar das semelhanças que existem nas outras em descrever o reino de Deus, Jesus está falando para cada uma daquelas pessoas que está ouvindo que o reino de Deus é algo que precisa ser cuidado e zelado como uma semente. Isso requer de cada ser humano um cuidado individual e pessoal. Amém?
É interessante notar que quando Jesus ele começa a descrever essa parábola para as pessoas ali presentes, havia uma grande multidão que, quando Jesus estava explanando, entendia perfeitamente o trabalho do semeador. Jesus vivia numa região onde que a economia era basicamente regida pela agricultura e não era algo desconhecido para as pessoas, mas algo chama a atenção das pessoas que estavam ouvindo, porque quando Jesus ele começa a descrever a parábola do semeador, na época em que Jesus descreve isso, as pessoas viviam em aldeias ou em cidades grandes, cercadas e muradas, para ser protegidos de salteadores, bandidos e tudo mais. Não é aqui não, é aí mesmo, tá bom? Tá funcionando perfeito. Mas aí você passa para mim quando for. Muito bem. Então, o que acontece? Pode voltar, por favor, deixa onde que estava. Quando Jesus está descrevendo essa parábola e dizendo que o semeador, ele saiu a semear, significa que ele carregou algo importante e deixou o seu lugar natural, seguro, de conforto e tudo mais, para que as pessoas pudessem... Não ia funcionar nunca, né? Quando o semeador sai de dentro dos muros, sai de sua casa para ir até o campo para semear, ele está colocando em risco a própria vida dele, mas ele está buscando algo muito interessante. Ele está buscando fazer com que o milagre da vida aconteça, porque ele está com a semente que é verdadeira e que sem sombra de dúvida irá trazer aí conforto para as pessoas, segurança, alimento e tudo mais. Olha só que interessante. E a parábola traz em primeiro ponto para nós que o semeador é Jesus Cristo. Tudo bem? E aí você começa a entender Jesus Cristo deixando o céu, deixando sua habitação natural, a adoração dos anjos, o trono, para vir semear a palavra de Deus no coração da humanidade. Apesar de estar junto numa grande multidão, Jesus ele trata os seus ensinos de forma humilde e pessoal. Ele fala para uma multidão, mas o indivíduo em si, ele compreende a realidade do reino de Deus. E aí, Jesus começa a descrever que a pessoa saiu para semear. E quando essa pessoa estava semeando, algo muito interessante acontece. Por quê? Porque ele fala que o semeador, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno rochoso, outra parte caiu no meio dos espinhos e outra parte caiu numa terra boa. E aí você começa a analisar que, de certa forma, na sua visão ou na sua compreensão, esse semeador não foi muito inteligente na sua forma de trabalho. Por quê? Porque se a semente ela tem ali o dom da vida de gerar e transformar o solo, gerando frutos e tudo mais, ele deveria ter o cuidado de escolher a terra boa para jogar a semente. Você concorda comigo ou não? Concorda comigo? Você que está plantando, você está com a semente, você sabe que essa semente é valiosa, você vai preparar uma terra ideal para essa semente se produzir, crescer e tudo mais ali, correto? Mas esse semeador, ele jogou semente para todos os lados, basicamente. Concorda comigo? E aí, ao descrever essa parábola, ele começa a dizer o seguinte: a semente que caiu no caminho, algo aconteceu com ela. Porque caindo no meio do caminho, as aves, os pássaros veio e comeu. Mas imagine que os pássaros não viessem comer essa semente. Olha só, passa bastante gente pela estrada. O solo já está compactado. É duro para a semente nascer ali. E mesmo que as aves não viessem comer, outro animal poderia vir comer. Você concorda comigo? Mas o semeador teve a preocupação de não pensar nisso e jogou a semente ali. Nós vamos analisar mais à frente por que ele jogou a semente no meio da estrada. Depois, ele joga a semente e a semente cai em terreno rochoso, com bastante pedras. No primeiro momento, a semente que cai ali, há uma terra fina antes de chegar nas pedras, e ela consegue germinar, mas porque não tem raiz profunda e tem pedras, sai o sol, esquenta as pedras, ela murcha e seca.
ele poderia ter pensado da seguinte forma: eu vou perder a semente e se jogar nesse terreno aí, porque tem muita pedra. Até mesmo para limpar, quem for cuidar da terra, cultivar, vai se machucar, não é isso? Mas ele jogou a semente, ainda assim, num terreno cheio de pedra. Depois, a história fala que ele jogou a semente em outro terreno que foi cheio de espinhos. Gente, tem uma coisa que tem quando você está trabalhando no meio da roça, que geralmente você não usa luva, trabalha direto com barro ali, e quando você se machuca no espinho é algo que fala, nossa, você sempre para porque a dor é direta na mão, não é isso? É interessante notar que sempre quando a Bíblia fala de mão, fala autoridade. Mão, autoridade. E aí, ele poderia ter falado, nossa, eu não vou jogar semente dentro dos espinhos, mas ele jogou semente aonde? Nos espinhos. E aí, por último, ele fala que jogou semente, sim, numa terra boa. E aí essa semente germinou, ele deu bastante fruto, a tal ponto que ele diz aqui, né, produz a 100, a 60 e 30 por 1. É muito legal, para que você possa entender, e agora eu quero que vocês possam analisar, de forma matematicamente, este semeador perdeu 75% da sua produção. Ou seja, de tudo que foi descrito, ele perdeu 3/4 da plantação dele. Você pode estar olhando e falando assim, nossa, o prejuízo foi grande, não é isso? Ele poderia ter usado aí os softwares da atualidade que calcula o terreno e para jogar semente no lugar certo para que pudesse gerar mais. Mas ele usou o conhecimento que ele tinha para que ele pudesse jogar semente. E aí, eu quero que você entenda da seguinte forma: os quatro tipos de terreno que essa parábola descreve são os quatro tipos de ouvintes que estavam presentes ali. Cada terreno desse representa um coração de um ser humano. Você poderia estar dizendo o seguinte, ele poderia não ter jogado nos espinhos, mas ele jogou. Ele jogou para que, quando chegar o grande dia, todas as pessoas que comparecer diante do Pai, todos irão comparecer o quê? Indesculpáveis, porque a semente foi lançada no coração de cada ser humano. Amém? Nós precisamos ter isso em mente. E aí, como eu falei para você que o nosso ensinamento hoje tem a ver com família, eu quero dizer algo muito especial para você. Essa parábola descreve no primeiro momento que a semente caiu no meio do caminho. E aí, veio os pássaros e comeu. Essa parábola descreve que os pássaros que comem essa semente, traduzindo de uma forma literal, significa o próprio Satanás que arranca essa semente do coração. E a semente é a palavra de Deus. Irmão, eu quero que você entenda a responsabilidade que você tem diante da responsabilidade que Deus confere a você da semente que Ele lançou ao seu coração. Quando eu estou falando para você que a semente que caiu na beira do caminho, os pássaros vêm e comem, ou seja, Satanás ele pode tirar diretamente do seu coração aquilo que Deus plantou, se você não zelar e cuidar. E é interessante notar que existe um livro muito interessante, e eu gosto sempre de dar referência de livro, porque eu entendo que uma vez que você se dedica a ler um pouco mais, sua mente nunca mais volta ao estado original, você amplia suas visões. Existe um livro chamado Parábola de Jesus, que descreve que muitos pais, segura agora que eu vou falar que é pesado, muitos pais fazem a obra de Satanás criticando a obra de Deus em seus lares. Ou seja, chega na sua casa, começa a falar mal do pregador, começa a falar mal dos irmãos, e depois não entende o porquê a semente da palavra de Deus não germina no coração dos filhos. Sabe por quê? Porque eles mesmos estão fazendo com que o coração dos filhos seja duro, seja a semente arrebatada. Portanto, meu amigo, quando eu falo em família, a responsabilidade de salvação, eu estou falando para você, pai, para você, mãe, que Deus tem uma responsabilidade para você também, quer cuidar com o que você fala na sua casa. Toda vez que alguém falar mal de um líder da igreja, ou que alguém falar mal de alguém dentro da igreja, você fala assim, vamos orar por ele? Vamos orar? Porque ele é falho, ele é ser humano, assim como eu e você, nós também podemos errar. Mas as pessoas que estão à frente da igreja, elas têm que ser conduzidas pelo poder do Espírito Santo. É por isso que quando eu estou anunciando a mensagem, eu sempre estou pedindo para que alguém esteja em oração, para que a mensagem seja adubada no coração da humanidade. Portanto, você que está me ouvindo agora, eu estou falando em salvação, que é uma responsabilidade em família. Portanto, cuida do coração das pessoas. E aí eu quero dizer para você, jovem, que está me ouvindo agora,
A Bíblia deixa claro para mim e para você que quem arrebata ou arranca a semente do coração não é o jogo de Minecraft, não é o jogo de PS, não é o jogo de carrinho, não é nada disso. É o próprio Satanás que através uma palavra que posso ser usar aqui seria, eu vou lembrar, distrações. São as distrações que o inimigo coloca para desviar sua mente do que é sublime, do que é essencial e de vida eterna para você, tá bom? Então, esse é um ponto importante. E depois fala que a semente caiu também em terrenos, o quê? Cheios de pedras. Sabe, o coração do ser humano pode ser uma estrada para os prazeres do mundo se ele não colocar no caminho de Deus. E aí, quando surgem as dificuldades, sabe, não há raiz para sustentar a palavra de Deus. E uma coisa que eu deixo muito claro, sempre que eu estou falando para as pessoas, é estude a palavra de Deus. Eu sempre falo que existe estudo bíblico disponível para qualquer pessoa. Se você já fez estudo bíblico, meu amigo, continua fazendo, porque você precisa ter raiz e base para defender a sua fé. Imagine só você ser um cristão que não consegue explicar a sua fé dentro da Bíblia. Sabe o que acontece? Não existe nenhuma diferença entre você e um ateu. Por quê? Porque você não conhece Deus e você não tem como descrever, assim como as pessoas que não acreditam em Deus, tá bom? E aí, fala aqui um pouco dessa semente caiu aonde? Em meio aos espinhos. E é muito interessante notar que quando a parábola descreve a questão dos espinhos, fala que os espinhos cresceu e sufocou a semente. Mas é interessante porque a parábola não deixa claro para nós se a semente morreu ou não. Mas lá fala que apenas os sufocou. E o mais interessante disso tudo é o quarto solo, né? Lá fala que lá produziu em terra boa e produziu 100, 60 e 30 por um. É bacana dizer para você que toda vez que você vai plantar alguma coisa, você precisa cuidar do solo. Como o solo é o seu coração, quem tem a responsabilidade de cuidar é você. É você, meu amigo, que tem a responsabilidade de arrancar as ervas daninhas, remover as pedras, para que a semente possa germinar. É interessante notar porque Jesus ele deixa claro, a semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as compreendem. São pessoas que estão na igreja, estudam a palavra de Deus, ou está na igreja, não presta atenção e não compreende nada do que está falando. Rapaz, o que esse pregador está falando aí, hein? Não entendeu nada. Você precisa orar para que o Espírito Santo abra a sua mente, para que você possa entender essa verdade. Você precisa compreender a palavra de Deus, porque foi compreendendo a palavra que Jesus Cristo venceu as suas tentações. Quando chegava em algum momento que ele era questionado a respeito de alguma pergunta, ele falava assim: o que está escrito? Como entendes o que lê? Está escrito. É muito bacana, não é verdade? Ou seja, quando você começa a descrever a palavra, começa a ter esse relacionamento pessoal com a palavra de Deus, você tem conteúdo para falar sábado à tarde, além de política. Você consegue ter um papo bacana porque você vai falar da palavra de Deus. E aí, ele fala que não adianta nós recebermos a palavra de Deus com alegria se nós não prepararmos o solo para que essa palavra, para que essa semente alcance terras profundas e tenha raiz. É muito interessante porque a palavra diz o seguinte: uma vez que você aceita a palavra de Deus com fé, a vida e o caráter de Jesus Cristo é replicado na tua vida. Amém? Se o seu desejo, minha vida, é ter paz na tua casa, se você deseja ter a vida transformada, você precisa aceitar a palavra de Deus pela fé e beber dessa fonte todos os dias, porque uma vez que você beber dela, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? E a palavra de Deus, ela traz isso para nós. E aí, é interessante porque a semente, ela tem esse ciclo muito bonito na vida, né? Porque a semente, ela carrega o segredo da vida. Por mais pequena que possa ser, ela tem uma função a desenvolver na vida de qualquer pessoa. Você deve estar se preocupando, se perguntando, né? Vale a pena falar de Deus para todo mundo? Jesus ele deixou claro nisso, nessa parábola. Ele não pensou no prejuízo de tempo que ele ia ter em semeando a semente nos outros tipos de solos.
porque o desejo dele é que essa semente pudesse frutificar, crescer em todos os terrenos. Mas para isso nós precisamos cuidar do nosso coração. E como é que a gente faz isso para cuidar do nosso coração? Sabe como? Aceitando o Espírito Santo em nossas vidas. O livro de Gálatas fala que somente através do Espírito Santo, replicando os dons dele em nossas vidas, é que nós podemos refletir o caráter de Deus. É bacana porque uma vez que nós aceitamos o Espírito Santo em nossas vidas, ele vai falar para mim e para você o seguinte: não faça isso, remova isso da sua vida. Isso não deve ser feito, porque o Filho de Deus não deve fazer isso. Você não deve falar isso, porque o Filho de Deus tem as suas palavras ponderadas. Um Filho de Deus controla as suas emoções. Isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo. Eu estou falando para você agora que deseja que a palavra de Deus seja realidade na sua vida, então limpa o terreno do seu coração. Remova as coisas que estão impedindo a palavra de Deus crescer na sua vida, meu amigo. E para isso, nós, como servos de Deus, como irmãos em Cristo, somos uma só família para cuidar e zelar e ajudar um ao outro. Se tem alguma coisa na palavra de Deus que você não entende, busca auxílio, mas compreenda. E se você está tendo dificuldade para aprender, existe um segredo, uma dica de sucesso para que você possa entender claramente. É ensinar para as pessoas. Quando você começa a analisar o estudo bíblico, é ensinar para as pessoas, você começa a ter uma compreensão maior. Porque quando você replica o conhecimento, ele se multiplica. Isso é bacana, não é verdade? E aí, a semente, então, é a palavra de Deus. Tudo bem? Compreendido? Em primeira instância, o primeiro semeador é Jesus Cristo. Mas hoje, ele espera que nós sejamos os semeadores. Uma vez que nós nos colocamos na mão de Deus, a nossa vida, ela tem que ter esse princípio. Nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para Jesus Cristo. Nós vivemos para levar essa mensagem a outras pessoas. E quando nós levamos essa mensagem para outras pessoas, tudo que fazemos com alegria, porque sabemos que o reino de Deus está expandindo, o reino de Deus está alcançando outros campos. E agora, eu quero dizer para você algo muito especial, eu quero falar um pouco mais próximo ao seu coração. Jesus Cristo, ele poderia ter designado anjos para levar essa mensagem para outras pessoas. Mas Deus escolheu o seu lar para que seu filho pudesse nascer aí. Deus escolheu você para que você pudesse falar dessa mensagem. A palavra de Deus, ela germina no nosso coração. Quando nós temos a sensibilidade de experimentar esse processo de crescimento diário, como acontece com a semente. Sabe? A minha esposa, ela sempre fala para mim, vamos fazer o culto familiar. E eu pergunto para ela, você já fez a sua meditação pessoal? Ela fala assim, não, depois eu faço. E eu falo para ela, o culto familiar é importante, é essencial, mas cada um de nós precisamos ter a nossa individualidade com a palavra de Deus. Portanto, pai, deixe o seu filho ver que você está lendo a Bíblia. Mãe, deixe o seu filho ver que você está lendo a palavra de Deus. Filho, quando você vê seu pai ou sua mãe lendo a palavra de Deus, faça menos barulho dentro de casa. Leia também a Bíblia. Juntos, estude um texto. Escolha um capítulo da Bíblia e estuda junto. Fale o que você entendeu. Se você não entendeu nada, leia de novo. Mas é importante que você abra a palavra de Deus na sua casa para que essa semente seja uma realidade. E aí, algo muito interessante, porque quando você abre a palavra de Deus para estudar em família, a sua casa se torna morada constante dos anjos. Anjos de Deus se aproximam para trazer paz para a sua vida. Eu quero dizer algo para você. Assim como as aves estavam atentos às sementes que caem na beira do caminho, o inimigo está atento para destruir a tua família e destruir a tua própria vida. Mas só é possível encontrar crescimento no relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quando ele descreve essa parábola para todas as pessoas ali, eles entendiam que nesse momento o reino de Deus não era comparado como algo que estava acontecendo no lado deles, mas era comparado a algo que estava acontecendo na transformação da vida, do caráter deles. Você que está aqui hoje presente na igreja, Deus tem uma responsabilidade para você de viver essa mensagem. Precisamos ser homens e mulheres que defendam a palavra de Deus, mas como? Através dos nossos atos, aquilo que vivemos e cremos. Mãe, se você está encontrando dificuldade no seu lar, pai, se você está encontrando dificuldade no seu lar, está na hora de você cavar mais o terreno do seu coração
remover as pedras do seu coração, arrancar os espinhos que estão sufocando a alegria e a felicidade na sua vida. Talvez você esteja pensando agora que o seu coração não foi o melhor lugar onde Jesus Cristo poderia ter escolhido para ter lançado essa semente, ou que essa semente não tem vida porque ela não tem feito efeito na sua vida. Mas eu quero dizer algo especial para você. Na infinita sabedoria e grandeza de Deus, Ele escolheu o seu coração para que essa semente fosse plantada. Essa semente que agora alcança a sua vida e a sua casa, ela sim tem vida, porque ela foi regada no sangue de Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, essa palavra de Deus, essa semente, ela pode ser uma realidade na sua vida, na vida da sua família, se você assim aceitar, porque Jesus Cristo está disponibilizando o céu para cuidar da tua vida. Não sei onde que você está, ou o que você esteja passando, talvez você ache que não há esperança para que essa semente cresça e frutifique na sua vida, mas sim, Jesus Cristo olha para você com expectativa para que você retorne para os braços do Pai e permita que Ele te auxilie nesse processo de crescimento e germinação da palavra dEle. Olha para a sua família, olha para o mundo que estamos vivendo. Se você deseja proteger a sua família, você precisa cuidar dessa semente, você precisa fazer o culto familiar, você precisa se envolver na obra de Deus, você precisa dar fruto 100, 60 e 30 por 1. A semente que Deus lançou na sua vida, ela tem vida, mas ela precisa ser cuidada por você. Porque senão, meu amigo, os espinhos, as pedras irão sufocar. Tá bom? Se você orar a Deus, você está conversando com Ele. Mas quando você abrir a palavra de Deus e começar a lê-la, é Deus falando com você. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, então gaste mais tempo lendo a palavra dele. O livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante, fala que a palavra de Deus, ela nos dá base para que nós sejamos perfeitos em tudo aquilo que viemos fazer. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, soberano e eterno Deus, porque nessa noite tivemos a oportunidade, mais uma vez, de poder entender que o Senhor espera de nós um relacionamento pessoal contigo. Portanto, Senhor, eu quero agora nos colocarmos em Tuas mãos e dizermos, Senhor, que muitas vezes falhamos, muitas vezes caímos. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor ajuda na nossa falta de fé, ajuda-nos, ó Deus, a cuidar do nosso relacionamento contigo e a cuidar do relacionamento dos nossos familiares também contigo, dos nossos filhos, amigos, parentes e todas aquelas pessoas que o Senhor coloca à nossa volta. Dar-nos força, Senhor, para deleitarmos no estudo da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a manter os nossos olhos fixos no céu, para que quando Jesus voltar, estejamos prontos para subir com Ele para as mansões celestiais. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a levar a Tua mensagem aonde quer que formos. Enquanto vivemos nesta terra, Senhor, nós possamos ser luz a testemunhar do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Obrigado pelos nossos amigos que estão assistindo. Obrigado pelos nossos amigos que irão assistir esse vídeo, que eles possam se sentir sensibilizados de poder fazer parte do Teu povo. Salva-nos, ó Pai, para o Teu reino. É que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Com você. A nossa alegria é compartilhar o texto sagrado. Nosso muito obrigado a você. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.